Boa tarde, hoje é 12 de dezembro e estamos aqui com a F5 de novo. E hoje a gente vai falar sobre turismo. Será que dá para inovar no turismo? Dá para fazer coisa diferente no turismo? Dá uma olhada nesse vídeo. Já pensou o quanto isso pode economizar em dor de cabeça no seu embarque? Gostou? Achou uma ferramenta bacana? Simples, acessível? Quem vai contar isso pra gente? Como funciona tudo isso e o que mais pode ser adicionado de tecnologia no turismo? É o Eduardo Fleury, que é líder da Kayak no Brasil. Eduardo, obrigado. E já está todo mundo curioso para saber o que é aquilo que apareceu na tela. Não, obrigado pelo convite. Essa é uma das novas funcionalidades que a gente colocou no aplicativo do Kayak, né? O papel principal do Kayak é ser uma plataforma unificada para as pessoas poderem planejar melhor suas viagens, comparar opções de voos, hotéis, até aluguel de carro. E quando você pensa em como adicionar novas features no aplicativo que sejam de fato úteis para o usuário, com a frequente mudança em regras de bagagem, etc., a gente viu que era uma oportunidade criar o medidor de bagagem, né? Basicamente, ele tem uma função que a gente usa na inteligência artificial, né, mas usa realidade aumentada, né? Onde você aponta para o chão para ter uma escala de distâncias e o acelerômetro vê onde você está, que altura do chão você está mais ou menos, e aí você mede a mala, né? E aí no exemplo que a gente viu no vídeo, ele mostrou, né, tudo certo, a mala funcionou. Se por acaso na medição que ele faz ele entender que está fora dos padrões, ele vem e fala assim, olha, revise sua bagagem. E você clica e ele traz uma lista com todas as companhias aéreas com as diferenças de medida que permite cada uma. E aí você vê, poxa, de repente nessa companhia que eu vou até cabe, mas nessa outra não cabe. Então eu poderia, ali no vídeo parece que está no saguão do aeroporto, mas eu poderia e deveria até fazer isso em casa, antes de boletar minha passagem. Exato, deveria fazer isso em casa. Até para decidir com que mala você viaja. Né? Tem gente que tem aquela mala que expande, depois encurta. Tá? Então na ida cabe, na volta não. Exato. Né? E até falando um pouco, né, você perguntou sobre inovar no turismo, né? Quanto mais complexo fica a viagem, mais necessidade de ferramentas, inovação é necessária. Então precisa separar o que é inovação de invencionice, que a gente fala, né? Se você tem uma necessidade real e tem uma funcionalidade real, aquilo funciona. Sim. Por exemplo, a gente tem o Trips, que é uma ferramenta do próprio aplicativo, que nada mais é do que você... Porque o Kayak não vende, né? Então a gente não tem os e-tickets, o Kayak só compara e aí o usuário clica e compra onde ele quiser. Certo. Aí você recebe o e-ticket de uma companhia aérea, de um aluguel de carro ou de um hotel. O que você faz com tudo isso? Você pode encaminhar tudo isso para a sua conta do Kayak ali e ele organiza tudo isso no Trips e você fica com a opção de ter aqueles vouchers todos offline, né? Que também facilita um pouco. Tem muita gente que ainda imprime, é normal, querer ter na mão, tudo bem. Mas se você quiser ter no celular, não ter que acessar o e-mail na hora, poxa, tá na nuvem, não baixei, isso funciona também. Tá. A gente viu aí nos últimos anos uma mudança grande até nessa parte de turismo, né? Antes você ia ter que ir uma agência de turismo para comprar o pacote, etc. E com essas plataformas que nem a Kayak, isso daí mudou bem até como é que você viaja, como é que você faz isso. Como é que você vê esse processo e como é que você vê o desenvolvimento desse processo para frente? Eu acho que o Kayak começou em 2004, né? Nos Estados Unidos. Ele foi fundado por um grupo de empreendedores que vieram de agências de viagem, né? OTAs que a gente fala, Online Travel Agencies. Então foi o antigo fundador da Orbitz, o antigo CTO da Intuit, o antigo CEO da Travelocity. Então quando você pega todas essas pessoas que não podiam mais atuar em OTAs, o que a gente pode fazer para ajudar o mercado de travel, eles criaram um meta-search para comparar entre as companhias aéreas e as OTAs. Então isso cria uma ferramenta que é pensada para o usuário, para deixar a vida dele mais fácil. Quando você fala para onde pode evoluir, isso foi 2004. Se você pegar o desktop, a plataforma que tinha, era uma outra realidade, né? Onde pode evoluir o turismo, eu acho que tem muita coisa que a gente está testando já. Comandos de voz, por exemplo, né? Tem uma série de comandos de voz integrado com os devices de voz, seja Alexa, Google Home, etc. Eu acho que o comando de voz pode ser uma coisa que
que vai ajudar no longo prazo. Se colocando isso junto com as ferramentas de tradução, né? A gente tem uma barreira hoje de idioma, né? Se você vai para a Ásia, você tem algumas cidades onde você, se não falar o idioma local, você, é turístico, Tóquio, Hong Kong, Taiwan, Pequim, você vai mudando um pouco, você não consegue tanta capilaridade assim de turismo. Eu acho que uma das grandes mudanças que a gente pode ter nos próximos anos é com essas ferramentas de tradução simultânea, se você falar no seu idioma e traduzir para o idioma do país onde você está, vai dar uma capilaridade para o turismo que hoje a gente ainda não tem. Né? Entendi. E toda essa tecnologia já tem mudado a forma com que as pessoas planejam as viagens? Acredito que sim. Acredito que sim. A gente faz alguns reportes ao longo do ano, né? Claro que baseado nas experiências que as pessoas têm no caiaque. Então, como que elas pesquisam, o que elas fazem. Acima de tudo, você está dando informação. Então, você coloca num único lugar lá, a pessoa sabe. Fala, poxa, uma passagem de São Paulo para Dubai custa mais ou menos tanto. Vou ficar atento. Se tiver uma passagem por menos do que isso, eu ligo lá meu alerta de preço, eu sei que isso pode ser uma oportunidade para mim. Se eu não tenho esse conhecimento prévio, eu vejo uma passagem São Paulo, Auckland, R$4.500, você nem sabe se é barato ou caro. Sim. De repente é barato para chegar lá, mas eu tenho que ficar 21 dias no destino e o hotel lá é caro, aí o barato sai caro. Né? Então esse conhecimento todo, o caiaque funciona como uma plataforma de descoberta, né? As pessoas pesquisam e veem lá o tempo que ela pode ficar lá, as opções que ela tem de companhias aéreas, né? E quando você fala de comportamento de usuário, a tecnologia permite que seja mais fácil, mas não significa que o usuário está utilizando todas as funcionalidades. Sim. Né? Por exemplo, antecedência de viagem, que é algo que independe da tecnologia e que depende do consumidor ter um comportamento de planejamento, ainda é algo que a gente podia ter melhor no Brasil. Né? E, em média, o brasileiro procura uma passagem internacional com 40, 50 dias, e a gente recomenda que fosse 4 meses, 3 meses, né? Para pegar bons preços, independente de passagem promocional. Né? Passagens domésticas, a mesma coisa. Assim, tem um período mais curto de 15, 20 dias, a gente recomenda que fosse 3 a 4 semanas. Né? Esses são feitas para datas comemorativas, né? Se você planejar o Réveillon agora, não adianta. Já está precificado. Já está precificado e já está numa ascendência de preço. Mas eu acho que planejar a viagem, pensar com antecedência para evitar estresse da viagem, que muitas vezes você tem momentos de tensão, né? Cadê o passaporte? Cadê o comprovante? Cadê o visto? Cadê o táxi que não chega, etc. Você planejando mais, você consegue. E vocês dentro da plataforma têm ferramentas que auxiliam esse tipo de planejamento para ajudar o usuário facilitar o... Sim, você tem ferramentas de pesquisa, que além da busca normal do caiaque, você tem até o Explore, que é uma ferramenta que você fala, eu tenho R$1.000 para passagem aérea para uma pessoa para fazer uma viagem de 5 dias em maio. Ele dá um crawl com tudo que tem de ofertas na plataforma e fala, com esse dinheiro você consegue ir para esses destinos aqui. Essa é super legal. Essa é super interessante, até fazendo um gancho, tem um amigo que sempre fazia assim, ele olhava qual a moeda mais valorizada do mundo. Porque em geral você chegava lá, por mais que às vezes a passagem não era tão barata, a estadia era muito mais barata. Então assim, Argentina valorizou muito rápido, não dá tempo dos preços corrigirem, né? Então é um pouco... Né, é uma visão de mercado financeiro, né? Escolhe destino pela... O destino de travel pela desvalorização da moeda. Mas é um pouco que você está falando, tem lá só R$1.000, para onde dá para ir? Às vezes tem lugares legais que dá para ir, né? Por conta de uma promoção, por conta da desvalorização da moeda, por conta de N razões. Né? E isso é uma outra coisa que a gente fala, independente da ferramenta, eu já volto na sua pergunta. A passagem aérea é só um dos custos da viagem, né? Você tem destinos tradicionais onde o hotel é barato, mas as atrações são caras. Então você vai com uma família para parques temáticos de Orlando, por exemplo, é $100, $120 por cabeça por dia de parque, né? É quase um custo tão grande quanto, dependendo dos dias que você ficar, quanto a passagem aérea, ou às vezes até mais. Né? Tem lugares que a hotelaria é muito cara. Você pega países nórdicos, por exemplo, que de repente você vê uma promoção de novas companhias entrantes no mercado, fala assim, poxa, tá barato, tá barato, mas o custo lá é muito caro, né? Então, esse planejamento é muito importante. E quando você fala de como que a gente permite que o usuário faça isso, tem o alerta de preço, que ajuda, né? Mas o alerta de preço, você coloca o alerta e fica passivamente recebendo, né? A gente tem um aviso que a gente chama o nosso conselho, né? Que é quando no momento que você faz a busca, ele fala, olha, pelos nossos algoritmos aqui de predição, esse preço tende a aumentar, então compre agora.
ou não, ele tende a cair, espera um pouco, né? Então acabam sendo ferramentas para ajudar na tomada de decisão. Faz um desse pro dólar também e ajudar bastante a gente, né? Esse deixa para você fazer. E o Fleury está falando bastante de planejar e tal, e isso nos leva a quem quer viajar de férias. E o usuário corporativo, ele encontra também utilidades na ferramenta? Esse é o que menos consegue planejar na maioria das vezes, né? Mas encontra, sabia? Porque tem um estudo da Skift, que é uma ferramenta, uma publicação do trade muito reconhecida internacionalmente, e ela mostra que cerca de 56% dos executivos americanos já fazem a sua própria reserva das viagens corporativas também. Varia muito de empresa para empresa e tal, mas você observa que a experiência que você tem programando as suas próprias férias, viagem, hotel, etc., te faz questionar e pensar por que você não pode ter a mesma facilidade e recursos para fazer o corporativo. Né? Claro que você tem ferramentas próprias para isso, que tem questão de área alugada, histórico, orçamento, né? Um diretor pode viajar com uma passagem mais cara, mais barata, tem todas essas políticas, mas independente disso, o Kayak funciona como um benchmark, né? A pessoa acabou de fazer uma viagem, ela tem lá provando o orçamento da equipe de vendas dela, Sim. Ela fala assim, peraí, mas eu fui para São Paulo, Rio, fiz ir de volta por R$800, por que aqui está 1.200? Ah, porque aqui é flexível, aqui tem cancelamento gratuito e tal. Tá, mas quantas vezes a gente usou a flexibilidade, o cancelamento gratuito, já quem está fazendo um seminário para 100 pessoas? Né? Então, esses questionamentos todos aparecem no dia a dia. E a gente tem que lembrar também que, tirando grandes empresas, que tem uma estrutura corporativa que faz isso para o time, a maioria, principalmente de startups, etc., todo mundo faz as suas despesas e depois faz o reembolso disso, né? E muitas vezes até a milha do cartão fica de benefício pro executivo, né? Então ele tenta economizar também, né? Tá bom. Quando a gente está olhando assim em termos de, sei lá, Brasil, o Kayak é uma plataforma global, né? Assim, então assim, as grandes diferenças que você vê entre o perfil do turismo brasileiro, dos brasileiros que acessam a sua plataforma e de outros países, tem diferenças consideráveis? Assim, dá para mapear isso ou as pessoas em geral têm os mesmos comportamentos? Eu vou dar alguns highlights do turista brasileiro, assim, que a gente observa por esse reporte que a gente faz, né? Então, por exemplo, claro que o que muda muito são os destinos, né? Para onde viajam os brasileiros, para onde viajam os mexicanos, para onde viajam os americanos, né? Então a gente sempre tem o Travel Hacker Report que a gente manda no final do ano com os destinos mais buscados, tal. Depois a gente pode até passar o link para vocês, acho que fica interessante como curiosidade. O que a gente observa hoje quando você olha viagens internacionais na Europa, a Europa realmente é muito mais democrática nos seus países, né? É indiferente às buscas da Alemanha para a Inglaterra, da Inglaterra para a França, da França para a Itália, assim, é realmente um continente de várias culturas, vários idiomas, mas isso não é um empecilho, né? Quando a gente olha o Brasil, a gente vê algumas características, né? O crescimento de Lisboa e Portugal, não só pelo mérito deles, mas por ser minha primeira viagem internacional, onde a língua não é uma barreira, né? E Argentina ainda forte com Buenos Aires porque é ainda mais barato, porque desvalorizou mais do que o real, e é aqui perto, é uma viagem curta, né? Então você tem ainda o turista brasileiro está cada vez mais viajando. Você falou de fazer uma ferramenta de prever o dólar, né? Independente do dólar, o volume de buscas no site aumentou. E se você pega a indústria como um todo, o crescimento do turismo do Brasil em relação ao passado foi cerca de 5 a 6%. O brasileiro está viajando mais, né? Acho que é um caminho sem volta as viagens de ônibus que se fazia no Brasil, que é continental, para viagens de avião. É uma questão de você poder passar a Semana Santa com a sua família no Nordeste ou não ir até lá. Não tem como ir e voltar de ônibus, né? Você tem que esperar um período maior. Então acho que tem esse desafio de continente. Tem o desafio do idioma que eu comentei, então você tem ainda o brasileiro viajando bastante nacionalmente, né? E uma pequena parcela do Brasil que viaja várias vezes internacionalmente, né? E o contrário também, a gente recebe muito pouco turista internacional. O Brasil recebe 6,5 milhões de turistas internacionais por ano, sendo que 2,5 são da Argentina. Então quando você vê o potencial da nossa costa, todas os pontos que a gente tem para explorar turisticamente, e olhando Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, 20 milhões de turistas ano, você fala, poxa, tem um gap
gigantesco de oportunidade, mas também que precisa de investimento, né? Tá. Você tem algum insight, assim, uma ideia de por que acontece isso? Por que a gente recebe tanta gente, essa dificuldade do Brasil? Recebe tão pouca gente. Tão pouca gente, E essa dificuldade, tem algum ponto principal ou é uma conjunção de coisas? É difícil pontuar uma coisa só, né? Eu acho que tem cada vez mais a nossa malha de aeroportos ampliando, facilita. Então a gente tem um desenvolvimento grande agora do hub de Fortaleza, com o aeroporto lá, que permite tanto daqui para a Europa quanto para os Estados Unidos, quanto de lá para cá, viagens mais curtas. Fortaleza então, da Europa deve estar 6 horas, 7 horas. Acho que 4, 5 horas, né? Miami é 4 horas. Então você consegue ter, além de ser mais barato, é mais curto, muda a rota, né? Sim. A gente está colhendo com atraso a infraestrutura que ia ficar pronta para a Copa, mas né, você andar pelo Brasil e ver Brasília, BH, Curitiba, você percebe a diferença dos aeroportos. Então isso é um ponto. A política a nossa de trazer turismo para cá também, né? A gente tem duas coisas que eu acho que podem ser melhoradas. Uma, a indústria do turismo quanto informação, ela tem dificuldade de mostrar números que sejam do turismo em si. O turismo é uma cadeia que, quando ela cresce, ela fomenta várias outras cadeias de serviços. Comércio, alimentação, hospedagem, tudo isso acontece. E você não consegue atribuir tão facilmente, por até, não é que não é possível, é que não foi feito ainda, não é feito claramente causa e efeito de investimento, né? Então você fala, para cada R$1 investido na indústria, quanto que eu gero? A indústria faz isso, o agronegócio faz isso. O turismo podia estar fazendo isso bem melhor ainda, né? E aí a gente, claro, o nosso noticiário não tem ajudado muito, mas assim, quando a gente precisa ter uma agenda positiva também de noticiário, né? O México é um caso super exemplar, assim, tem uma série de notícias ruins que acabam tendo, como toda grande cidade tem, de violência, etc e tal, mas eles fazem um trabalho consistente, internacional, de fomentar regiões do México para o turismo, não só Cancún, mas que é um polo grande de americanos e canadenses em geral, mas toda a região do México. O Brasil poderia tanto aprender muito com Portugal quanto com o México. Ô Fleury, pensando, você falou assim, o comportamento do brasileiro, mas os comportamentos vão mudando muito de geração para geração, né? Sim, sim. E você percebe isso, a pessoa mais novo, mais antenada, esses early adopters de tecnologias e tal, eles têm comportamentos diferentes, eles te trazem insights de ferramentas, que mais que pode ser pensado para eles? Vou tomar o cuidado aqui de não generalizar, Sim. Apesar de ter que generalizar para responder, né? A gente vê algumas tendências acontecendo, não só no Brasil, como na América Latina mesmo, né? Uma coisa que a gente acha que é importante é você entender que, você falou early adopters, você imagina jovens, mas não necessariamente os jovens têm um comportamento de viagem melhor ou mais safe do que uma pessoa mais idosa, né? Existe uma oportunidade muito grande, por exemplo, vou chamar de terceira idade, dos melhor idade, o nome que você quiser dar. Que até viaja com mais mas viaja muito mais, tem tempo, eventualmente tem recursos e não tem tanto suporte. Sim. Né? Um atendimento para essa pessoa poder viajar é fundamental. Hoje você fala de viagens intergeracionais, né? Que seja, tem o neto viajando com o vô, com os pais no meio e expectativas completamente diferentes daquela viagem. Sim. Né? Você não pode sair caminhando o caminho de Santiago com uma pessoa que precisa parar de vez em quando, repousar. Você tem que ter outros tipos de atividade, né? E uma coisa de comportamento que é interessante, muitas vezes o jovem, ele está disposto a fazer uma viagem que a gente fala, Nova York 8 horas, mas custa um determinado valor, X. Sim. Ele está disposto a fazer essa mesma viagem em 24 horas, pela metade do preço. A gente faz no Focus Groups com os jovens e tal, ele fala assim, poxa, eu tenho tempo, não tenho dinheiro. Então ele faz uma escala no Panamá, faz uma escala na Cidade do México, sai, conhece a cidade, volta, pega outro dia, vira uma experiência, né? Quando a gente fala de experiência, todo mundo fala de experiência, mas experimentar o mundo, né? Ajudar o cara que quer ajudar a pessoa a viajar e conhecer o mundo, experimentar melhor o mundo, a experiência varia de pessoa para pessoa, né? Eu quero ir no mais rápido possível porque eu tenho um compromisso de trabalho, budget para mim, orçamento para mim não é problema. Mas eu não, poxa, eu economizei, se eu puder ir para Nova York por $459, maravilha. Não tem problema nenhum passar o dia na Cidade do México, entendeu? Então, esse comportamento ele é muito mais independente, às vezes, de idade e muito mais de como a pessoa faz, né? Tem uma coisa que acontece bastante hoje também, que é as pessoas buscando propósitos e começando a fazer viagens, juntando viagens com trabalho voluntário. Então, poxa, o que eu vou fazer?
Americanos vêm para o Brasil construir casa em aldeias indígenas na Bahia. Brasileiros vão para a Jordânia para ajudar refugiados. E não é que ele vai ficar 30 dias ajudando os refugiados, mas ele cria um projeto assim, vou conhecer uma outra realidade, ajuda voluntariamente 15 dias ali, e a partir dali ele segue a viagem dele também. E esse conhecer outras culturas ajuda, também é uma experiência do turismo, enriquece muito. É muito enriquecedor. E aí nessa linha, assim, o que você vê, acaba o turismo também entrando nessa onda de experiência, né? Então eu não quero uma passagem, eu quero uma experiência em algum lugar, nesse exemplo da Bahia que você comentou. Como é que vocês ajustam a plataforma para isso, né? Então, assim, às vezes a pessoa, eu não quero comprar uma passagem, por exemplo, como é que eu vou chegar nessa pacote para ir para Bahia, né? Eu não vou comprar passagem, não vou... Como é que vocês facilitam esse processo? O caiaque hoje, boa parte das nossas buscas são baseadas na busca de aéreo mesmo. Então, isso que tem um viés nos nossos números de você ter origem e destino em aeroportos, né? Não necessariamente a pessoa que foi de Porto Alegre para Salvador ficou em Salvador. Ela pode ter alugado um carro, subido a costa, descido a costa, pode descer em São Luís do Maranhão, fazer toda que a gente chama de rota das emoções e voltar por Fortaleza, ali região de Jericoacoara e tal. Esses números eu não consigo te passar exatamente. O que a gente percebe, né, de mudança do mercado, para onde o mercado está indo, por exemplo, a gente tem uma indústria muito grande de agentes de viagem que historicamente eram pessoas que facilitavam o processo transacional. Ele ajudava a emitir a passagem, a imprimir os vouchers, a organizar uma série de coisas que hoje a tecnologia substitui. Então, esse agente de viagem que fazia o operacional para você, tende a deixar de existir. Mas não é que a profissão vai deixar de acabar. Está mudando para um consultor de viagem. Sim. É bonito falar travel planner, né? E tem bastante mesmo. Tem pessoas desenvolvendo, fazendo muito home office, trabalhando para isso. Porque tem o efeito contrário, né? Tem tanto lugar para ir que eu não sei para onde eu quero ir. Sim, É verdade. E aí você posta no Facebook que vai para algum lugar, vem... gente, estou indo para Berlim. Alguém tem sugestões? Em 20 minutos já tem aquela overload de informações que você fala, nossa, acho que não planejei minha viagem direito, porque tem que ir nesse restaurante, tem que ficar nesse lugar, já cria aquela insegurança. Então, isso é uma coisa que a gente percebe, né, nos comentários dos usuários e conversando com o trade, com agentes de viagem, inclusive, que usam o caiaque para ver benchmark das suas plataformas. A gente fala, olha, existe uma oportunidade enorme, não para você conhecer os destinos, mas para você conhecer o seu cliente. Exato. E falar, poxa, esse cara quer caminhar, esse cara quer passear, então vamos fazer um lugar que você não vai ficar 20 dias viajando em 10 cidades. Vai ficar em 3 lugares, vai passear, vai andar por Barcelona toda. Você vai gostar muito mais, você vai curtir muito mais. Não precisa fazer aquele checklist, né? Ok, já vim. Né? Capela Sistina, feito. Vaticano, feito. Né? Vai dando check-in e indo embora dos lugares. Você precisa experimentar os lugares mesmo, Sim. né? Sim. Bom, essa viagem infelizmente chegou ao fim aqui. Essa experiência espero que tenha sido boa para quem assistiu, acho que foi bem legal. Ainda mais num momento desse, todo mundo planejando a sua viagem, né? Isso aí, perto de Natal, Ano Novo. Entra lá, caiaque, vê lá a experiência, vê lá a próxima viagem. É isso aí. Meça a sua bagagem antes, hein? Para não ter que pagar excesso. Fleury, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado. Para você, grande abraço, dá um F5 aí e se mantenha atualizado. Tchau, tchau.